Estamos chegando no final aí de mais um excelente VAC. Acho que eu vou ficar aqui embaixo por causa de alguns gráficos. Por que eu incorporei a fotopletimografia, o VLab 4000? Já fiz 200 casos no meu consultório. Quem aqui tem um aparelho de fotopletimografia? Levanta a mão, por gentileza. Um colega. Então somos 4. Legal. Quando a gente fala em tecnologia, foi muito falado pelos colegas aí, todas essas tecnologias, e eu vejo o resultado, eu acompanho o paciente, só que eu queria materializar. Está passando aqui. Eu queria materializar esse resultado de maneira bem concreta. Esses pacientes são pacientes que chegam na nossa rotina todos os dias, no ambulatório, no consultório, desde quem faz a flebologia, mais com uma conotação estética, até quem cuida de veias pela técnica endolaser. As técnicas são variadas. Acho que todo mundo já sabe bem o flebogrifo, endolaser, a técnica do Cavésio, o clariveio, a espuma, foi muito bem falado aqui. Só que a gente não pode esquecer de uma coisa: a hipertensão venosa. Quando a gente dá um Google na hipertensão venosa, é infinitamente menor o número de publicações e citações quando a gente fala em hipertensão arterial. Será que todos nós estamos preocupados com a hipertensão venosa? Quando eu faço as aulas lá com meus alunos no FRJ, em Macaé, uma das aulas mais importantes, eu falo que é a insuficiência venosa crônica, porque eu mostro para eles o que é a hipertensão venosa. A hipertensão venosa é o núcleo central de todas essas alterações que foram faladas aí ontem e hoje. Então vamos lá. Por que o casamento do VLab com o T-Sculptor? Tá? Entendendo que quando a gente tem insuficiência de bomba de panturrilha, seja ela motivo um trauma, insuficiência vascular, doenças neurológicas, qualquer motivo, a gente tem um aumento da pressão venosa. Antigamente, muito se verificava através da pressão venosa ambulatorial. Hoje, a gente precisa entender que essa triagem, ela envolve uma maneira um pouco mais ampla. Os pacientes estão envelhecendo, estão ficando hipertensos, tem pacientes diabéticos, com insuficiência venosa de maneira geral. E como que eu coloquei o VLab junto com o T-Sculptor na minha prática diária? Eu queria desbloquear um pouco aquele pensamento: o convênio não paga. Nenhuma tecnologia que foi falada aqui, o convênio paga. Esquece convênio. Você tem que aprender a conversar com o seu paciente de maneira que ele entenda a importância do exame. Né? Quando o paciente já chega no meu consultório, mas eu tenho convênio, eu já entendi ali que aquele paciente não é um paciente para tratamento estético, não é um paciente para laser, não é um paciente. Então, o VLab, especificamente, a aula de hoje, a minha enfermeira ela faz um questionário de 15 perguntas. Você é hipertenso? Então o paciente já se sente prestigiado ali, vê a pressão do paciente, coloca o paciente na mesa. Sinceramente, eu nem sei fazer o exame, é ela quem faz. E quando o exame chega para mim, o exame já chega totalmente pronto. A pletimografia, ela é uma análise através de inteligência artificial. O laudo vem através de telemedicina e a gente analisa ali as ondas. Só que qual é a função do médico? Quando eu vejo um exame que tem muita diferença de onda, quando eu vejo um exame que está discrepando muito no paciente jovem, eu repete o exame. Ela repete da diferença. Estava conversando com um colega ali fora, eu tinha um paciente que veio de um laudo, eu até olhei rápido o paciente, um laudo normal, um paciente com dor na perna, e veio um laudo de fora, um laudo normal. Dor na perna, eu havia examinado ela com ultrassom rápido no hospital, a perna não muito emaciada, e
uma alteração na fotoplejamografia. Eu faço sempre arterial e venosa. O que está vendo? Aí coloquei a paciente de novo no ultrassom. O ultrassom mostrou uma obstrução, uma estenose na veia poplítea. Então é um exame muito sensível. Ele mostra uma direção para a gente. É uma medição indireta do fluxo sanguíneo por variação de volume. Luz infravermelha mede também o volume sanguíneo. A gente tem uma captação em múltiplos segmentos. Curvas, elas são precisas. Hoje aqui a gente não vai falar da análise da ascendente, do platô, da descendência da curva. A gente vai falar isso mais à frente. Vamos apenas apresentar um aparelho, que é um aparelho que tem a capacidade dinâmica de realizar um screening, tanto arterial quanto venoso. Há muitos anos, eu tentei incorporar esses aparelhos na minha prática médica. Não consegui, devido à falha de manutenção da empresa, uma série de coisas. Então agora, a gente incorporou na clínica visando avaliar doença arterial obstrutiva, o pé diabético e a insuficiência venosa crônica. Tá? Quando a gente fala em insuficiência venosa crônica, basicamente a gente analisa o tempo de enchimento venoso e faz uma avaliação objetiva. Como que está a hemodinâmica venosa. Tá? Esse paciente, por exemplo, quem aí faz doença arterial hoje, além da parte de flebologia? Meia. Beleza. O senhor fez um stent, colocou um stent na femoral. E aí, palpou o pulso, está ok, pode ir embora. Clopidogrel e aspirina. Volta daqui a 6 meses. Se o senhor faz a inteligência artificial, uma fotopletimografia arterial, esse paciente vai mostrar, às vezes sim ou não, diferença de perfusão de uma perna, porque é muito sensível. E aí você começa a desconfiar. Aí você pede um ecodoppler, o colega, não, está com fluxo normal. Aí vamos lá que você quer prosseguir. Se você for fazer uma angiotomografia ou uma arteriografia, você vai ver que já começou uma proliferação dentro do stent, porque é sensível. O exame normal, ele é um preditor de doença em 10 anos. Bate palma, libera o paciente. O exame patológico não quer dizer que o cara está doente, ali tem que operar. Mas acende uma luz onde você tem que fazer uma manutenção um pouco mais, uma atenção um pouco mais direta. Esse é o exame. Então a gente pede o paciente para ficar sentado, observando sempre ali a perna, você não tem nada apertando, a perna ela tem que ficar, isso que eu fiquei aqui, de maneira que esse ângulo aqui fique 110 graus e não tenha nada apertando aqui embaixo. Se fizer um exame assim, vai dar alterado. Se fizer um exame de lado, vai dar alterado. Então o paciente tem que ficar com a perna 110 graus, no ângulo da coxa com a perna, nada estando apertando embaixo da coxa. Não pode fazer um exame assim com a perna pendurada. Na parte técnica, no início, eu demorei a aprender. Toda hora o exame vinha alterado, eu falei, não é possível, toda hora. E aí eu, conversando com o Marte, que é o idealizador, ele falou, não, pede para fazer assim. Aí arrumei a cadeira direitinho, coloquei o pé do paciente, aí a coisa começou a andar. Então é muito sensível. E a gente pede o paciente para fazer 5 vezes aquele movimento. Com isso, eu analiso a bomba de panturrilha, a fração de ejeção, analiso o tempo de reenchimento venoso, que é essa curva aqui. O que é o tempo de reenchimento venoso? Quando eu falo que o paciente tem um tempo de enchimento venoso menor que 17 segundos, eu falo que ele tem uma insuficiência venosa grave. Aí sai lá no laudo, insuficiência venosa grave. Quando o tempo de TEV, né, for 50 segundos, é um atleta. Se for uma menina com 20 segundos, está normal, vai para a academia. Se for um idoso com 15 segundos, não consegue fazer academia, tem esculto. Então, a gente materializa
aquele sintoma do paciente, através de um gráfico, através do tempo de enchimento venoso. Porém, aí tá, a gente vai estudando um pouco mais da fotoplasmografia. O tempo de enchimento venoso pode refletir o sistema profundo e o sistema superficial. Beleza, Eduardo, eu tenho um paciente que tem 30 anos e o tempo de enchimento venoso deu 12 segundos. Coloca um garrote acima do joelho e faz o exame. Pô, o tempo passou para 25. Vê essa fenda. Caramba, essa fenda está 9 milímetros, com poucos refluxos. Pode operar essa fenda. Entendeu? Operou essa fenda, o problema está no sistema venoso superficial. Então, assim, tem várias nuances em relação a esse tipo de exame. Seu Larainho, um paciente que veio por indicação com essa fenda bilateral, uma de 11 e outra de 10, perna inchada. Exemplos práticos. Chegou no consultório, seu Larainho, vamos fazer um endolaser bilateral aí, vamos resolver isso aí. Doutor, vai melhorar mesmo? Não, tem que melhorar, pô. Essa fenda sua não pode ficar assim, o senhor é relativamente jovem. Fechamos. Aí seu Larainho voltou, com a perna ainda um pouco demasiada. Seu Larainho, o senhor vai fazer, todos os meus pacientes pós-operatório fazem a fotoplasmografia. O senhor vai fazer a fotoplasmografia. Ele tinha em torno de 12 de TEV. O seu Larainho hoje está com quase 30 de TEV. Imprimi o exame, assinei, daqui a 6 meses o senhor vai retornar. O senhor hoje intercedeu, interrompeu uma evolução da insuficiência venosa crônica. Hoje o senhor não tem mais, no momento, insuficiência venosa crônica. Continue fazendo fortalecimento de panturrilha, seja com telescópio, seja com atividade física. Tchau. Pegou? Beleza. Chegaram, mas Eduardo, como que você acha que isso daí, ali uma demonstração, como que eu posso interpretar? Não, isso é um algoritmo. Vários colegas médicos já se reuniram e fizeram o laudo sai assim, ó. Olha lá. Tempo de enchimento venoso, 54 segundos. Aqui, ó. Tempo de enchimento venoso, 20 e tantos segundos, tal. Agora, eu chamo a atenção para essas curvas. Aqui, possivelmente, ó, deu suspeito. Às vezes o paciente é hipotenso, não captou muito bem. Às vezes é um paciente que a perfusão não foi legal. Não quer dizer que o paciente fez exame, deu suspeito. Prossegue a investigação, com ecodoppler, vamos lá. O mais importante é entender o que o aparelho, o que a fotoplasmografia, ela traz para nortear o meu raciocínio, uma triagem. Aí eu falei para a Mara, a enfermeira, Mara, vamos fazer o seguinte, faz a foto arterial, fotoplasmografia arterial dele, porque no exame de ar deu suspeito. Ela fez e já me calculou o índice, que é muito mais fidedigno. Porque todo mundo aí não lembra da arteriosclerose de Monckeberg nas artérias, quando a gente fazia o ITB. A gente faz o índice D do braço, muito mais fidedigno. Então a gente consegue com precisão identificar a perfusão arterial. Mostrou normal, tranquilo, o paciente não tem nada. E você pode, além desse laudo, quando dá suspeito, fazer os comentários embaixo. Você escreve lá na cartilha, reavaliado através do índice, paciente com índice normal, segue em acompanhamento médico. Ponto. Esse é uma curva normal, essa é uma curva normal, comparada ao ecodoppler. E essa é uma curva patológica. Então o ecodoppler confirma aquilo que a gente vê. Às vezes a gente cansado no dia a dia, hoje na minha rotina prática, todo paciente, exame de triagem, vai para a fotoplasmografia, depois passa por a minha análise. O paciente se sente prestigiado. E às vezes quando eu vejo um laudo suspeito, essa suspeita ela se confirma com o ecodoppler. E eu não indico o ecodoppler a todo mundo. Está normal? Tudo bem, não precisa fazer nada.
Está normal, está normal. E aquele paciente que chega com a perna inchada, as duas pernas demasiadas, faz a fotopletismografia, deu normal. Ué, não deu nada? Normal. Seu problema não é vascular, a sua bomba, seu retorno venoso está normal. Vamos ver, problema de tireoide, fígado, rins, vamos procurar outra causa. Então, à medida que você vai fazendo o exame, você vai aprendendo com ele, né? Pelo menos eu vi que melhorou a qualidade do meu atendimento, dos meus pacientes, e eu acho também que o paciente se sente mais bem prestigiado, mais bem tratado. Você materializa tudo aquilo que a gente está falando. Isso tudo mostrou, isso é novo. Porém, aqui no Brasil, a gente não tinha uma continuidade. O Maffei, o livro do Maffei, todo mundo conhece, durante 3 anos, chegou até a remover o capítulo de fotopletismografia porque as indústrias não tinham como dar sequência nos equipamentos para a gente. Eu tive fotopletismografia assim que eu comecei minha prática médica, mas era um gráfico horrível, parecia um aparelho de eletro, aí saía, eu não conseguia analisar direito. Depois o pessoal que vinha da Alemanha, dos Estados Unidos, trouxeram, importaram alguns aparelhos, mas a manutenção não ficava legal. Eu fiquei sempre ainda com essa ideia de trazer esse estudo para os meus pacientes, porque eu só consigo raciocinar em hemodinâmica venosa. Muitas vezes chega um paciente com uma veia pequena, com hemodinâmica venosa normal, pensa, retorna, vê o melhor momento para a gente fazer o tratamento. É claro que você tem uma conotação estética. Tudo isso aqui é uma conotação estética que entrega o melhor resultado, mas também tem que se pensar na conotação funcional, que é a bomba de panturrilha, retorno venoso, sistema venoso superficial e profundo, onde que está o problema. Esse trabalho mostrou já no estudo, há muitos anos, tem diversos trabalhos, e, por exemplo, o medicamento melhora a TEV. Sim, não só terapias cirúrgicas ou compressivas ou tecnologias, ou T-Sculptor. Então, materializa aquilo que a gente acha. O paciente chega, você faz um flebotônico, tchau. Você não sabe como é que ele está, você não sabe o tempo de enchimento, você não sabe nada. Passou um remédio e... Então vamos lá. Recapitulando, o tempo de enchimento venoso, a perfusão periférica, a rigidez arterial. Por que ele é sensível? Porque ele avalia a função endotelial. Então, os trabalhos agora estão saindo, mostrando que mesmo paciente com disfunção do lado venoso pode ser preditor de doença do segmento arterial. O índice tornozelo-braço, o índice dedo-braço. É um exame prático, portátil, acessível, tá? Como eu falei, eu vejo a enfermeira técnica que trabalha comigo, e se eu tiver que fazer o exame, igual rodar um eletro, bem parecido rodar um eletro, eu acho que eu não vou saber fazer porque eu fico só analisando a parte médica do exame. Mas ele dá um laudo todo pronto, um exame bem bonito, que mostra essa imagem aí. É um exame de triagem, já foi falado. Para concluir, ele agrega valor, pessoal. A gente está falando de um valor pequeno por exame. Eu, por exemplo, eu cobro R$300 por cada exame. Tive um paciente que não quis fazer por isso. Então o paciente entende. Quando você explica, olha, a gente vai fazer uma avaliação, você pode fazer uma cirurgia, então a gente quer ver o quanto você vai melhorar antes, eu quero ver como é que está a sua situação, eu quero ver... Então, tem que saber vender também o exame, né? Então ele agrega valor à sua prática médica, ao seu acompanhamento, materializa todo o resultado, a enfermagem pode fazer e avalia um futuro próximo. Como eu falei, um exame normal, raramente esse paciente vai desenvolver uma doença em 1 ou 2 anos.
e acompanha o fortalecimento da bomba panturrilha. O Bernardo Zanoni, que também gosta desse assunto, o Bernardo fez a melhora de mais de 50% dos pacientes com TEV lá em cima, e mesmo aqueles pacientes com TEV normal melhoram o enchimento venoso. Então, definitivamente eu acho que chegou no Brasil um aparelho que fez um braço direito com o braço esquerdo, formando uma parceria com o T-Sculptor e a prática diária. Essa é a mensagem. Hoje eu não entrei em detalhes das curvas, do platô, o que significa, da fração de ejeção. Eu queria apenas apresentar para os senhores, mas nós três vamos estar participando no dia 14 de maio, se puderem fazer o QR Code, de uma live falando dos detalhes do nosso estudo, da nossa prática. Vai ser online, às 20 horas, no dia 14 de maio. Obrigado.